Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre história na África. Existe história da África antes da chegada dos portugueses ali no século XV? Podemos falar de uma história na África, né? Bom, essa questão, ela no século XIX, a historiografia amplamente difundida eh, tinha como premissa, né, que a África não tinha história. Essa é uma perspectiva etnocêntrica, né, que impede o avanço do próprio conhecimento, né. Eh, a gente pode observar, eu vou colocar as referências aqui todas no final do vídeo, né, que havia já em algumas sociedades da África, sistemas de escrita, antes da chegada dos europeus no século XV. A gente pode citar os egípcios, né, que desenvolveram lá a escrita hieroglífica, que ficou desconhecida por muito tempo, até que em 1822 Champollion decifrou a escrita e vários textos de uma hora para outra passaram a ser lidos, né, que a gente havia perdido esse conhecimento do hieroglifo. Povos mandingos, dogons, bambaras, eles usam expressões gráficas. Na África Ocidental, muitas obras estão escritas em idiomas como o Swahili, o Kanuri, o Núbio, o Hausa. Os manuscritos encontrados na cidade de Timbuktu, eles são em grande parte da Idade Média africana, especialmente entre os séculos 13 e 14. Então, antes dos portugueses, né? Esse foi o período de ouro do Império Mali e depois do Império Songhai. Esses textos representam uma das maiores provas da erudição africana nessa época aí, séculos 13, 14 até o século XVI, contrariando mitos coloniais que a África não tinha tradição escrita. Durante os séculos 13 a 16, cidades como Timbuktu, Djenné e Gao eram centros culturais comparáveis a Córdoba, Bagdá ou Constantinopla. A Universidade de Sankoré, em Timbuktu, atraía estudiosos do mundo islâmico. Há uma tradição histórica que afirma que o Papa Silvestre II, né, o Gerbert de Aurillac, isso aí ele nasceu aí por volta de 946 até 1003, né? Ele teria estudado no norte da África. Há boas razões para acreditar nisso. E, e possivelmente também no Maghreb, que seria a área mais ou menos ali do Marrocos, da Argélia e da Tunísia. Bom, numa época como a nossa, né, que é marcada aí, tanto pelo advento da imprensa no século XV, como pelo advento da internet, né, do armazenamento em nuvem, né, isso as nossas sociedades cada vez mais elas subestimam a capacidade das sociedades antigas transmitiram informações pela via oral. O Jan van Sina, ele mostra que em uma cultura de tradição oral, cabia aos mestres o papel de funcionar como uma, abre aspas, biblioteca de referência ambulante, em um ambiente onde o testemunho ocular era valorizado como recurso histórico. O Jan van Sina, ele analisou diversas comunidades na África, Nova Zelândia e Havaí, que faziam uso da tradição oral para a transmissão de suas histórias. E ele destaca que a tradição oral consegue manter um controle sobre a credibilidade da performance que essas histórias são passadas. A partir do momento que há o registro escrito, tal anotação mais antiga já nos permite caracterizar essa tradição não mais como sendo oral. Um outro autor também, o Albert Lord, ele trabalhou com sociedades nos Balcãs, ali na Europa Oriental, analisando cantores épicos iugoslavos. E também chegou a conclusões parecidas com Jan van Sina, mostrando que as culturas orais foram capazes de memorizar histórias épicas de até 100 mil palavras. Muito embora
possa haver variantes nessa história, né, o estudo mostrou que o enredo, os personagens principais e os acontecimentos, eles mantinham-se preservados. O Benga, que ele escreve um capítulo no livro de História da África, publicado pela Unesco, né, ele mostra que a tradição oral foi fundamental para a descoberta do sítio de Tegdaust, no reino de Gana. Mesmo textos escritos podem ser encontrados, por exemplo, na carta de Neferkare, Pepe II, faraó da sexta dinastia, que enviou uma carta por volta de 2370 a Herkuf, chefe de uma expedição econômica feita às regiões meridionais lá do Egito. Tá? Um outro texto egípcio, o Conto do Náufrago, é datado do século 20 a.C., no princípio ali da 12ª dinastia. Jait, que é um outro autor, escreve um outro capítulo nesse mesmo livro da Unesco, que inclusive está acessível gratuitamente no site da Unesco, né? Ele mostra que as fontes arquivísticas são praticamente ausentes na África Negra antes do século XII. A gente viu ali exemplos ali no século XIII, né, em Timbuktu, mas realmente antes do século XII elas são muito raras, né? Mas o seu número começa a aumentar já no XI já começa a aumentar, no XII bastante, na África Mediterrânea, que é exatamente o norte da África, né? Ibn Khaldun, que ele nasceu em 1332, século XIV, por exemplo, né? Ele nasceu no norte da África, também ali na parte mediterrânea, né? E ele é considerado um dos maiores pensadores do mundo islâmico medieval e amplamente reconhecido como um dos precursores da historiografia, da sociologia e da filosofia da história. Um outro ponto que a gente mostra, é usado, né, para mostrar a riqueza dessas sociedades africanas, tudo isso antes da chegada dos portugueses, né, é o Frobenius. Frobenius, na sua obra E a África Falou, ele relata o assombro dos navegantes portugueses ao entrar em contato com a riqueza da cultura iorubá, ali na costa ali da Guiné, mais ou menos, Benin, por ali. Ali ele nota a presença de estradas cuidadosamente traçadas, campos cultivados, pessoas vestidas com magníficas roupas, tudo isso nos relatórios lá dos séculos XV a XVII, que fala dessa característica. E o Léo Frobenius ele também fala das cabeças de Ifé, são esculturas encontradas ali em 1910, ali, e que datam do século V a.C. e que procedem da arte egípcia menfita, do período persa. Ele diz assim: há agora a quantidade de provas que demonstram que muitas partes da África possuíam sociedades altamente desenvolvidas, bem adaptadas aos ambientes, desde tempos antigos, e de que, embora na África, como em outras partes do mundo, nenhuma sociedade fique isolada e um tráfico de duas mãos de ideias e técnicas aconteça, não sendo absolutamente necessário presumir que tudo na África veio do Egito. Então, essa sociedade lá em Ifé, com essas esculturas, né, que inclusive foram roubadas e levadas para museus europeus, ela levou Frobenius a acreditar que aquilo se tratava de arte grega que teria sido introduzido pela Atlântida, pelos povos de Atlântida. Ou seja, veja como o etnocentrismo chega a ponto de negar a própria contribuição dos africanos. Uma outra questão que leva a essa questão etnocêntrica, né, são os estudos da evolução humana, né? Que você tem ali os primeiros pesquisadores ali, eles, ao se depararem ali com as pinturas em Lascaux, em várias outras grutas lá na Europa, ali por volta mais ou menos de 30 mil, 40 mil anos, 50 mil anos atrás, isso coincidiria mais ou menos com a chegada do Homo sapiens na Europa. Então criou-se essa ideia de que, opa, essa revolução cognitiva aconteceu aqui, na Europa, com o Homo sapiens.
Homo sapiens que já existia há 200.000, mas foi aqui na Europa que houve a revolução. Percebe o etnocentrismo da questão? Hoje a gente já consegue ter mais pesquisas ali na África do Sul, em outros lugares da África, que também já revelam essa revolução cognitiva teria acontecido mais cedo, e na África, e não na Europa. A questão é que autores como Sally McBrath e Alison Brooks vão destacar é que, assim, eles, abre aspas, eles dizem assim, essa perspectiva de uma revolução cognitiva há 50 mil anos atrás, né, ela, abre aspas, deriva de um profundo viés eurocêntrico e de uma incapacidade de apreciar a profundidade e a vastidão do registro arqueológico africano. Tá? Isso está no livro do Bernardo Esteves, Admirável Novo Mundo. Tá? Então, conclusão, a ideia de que a África carecia de história e de civilização antes do contato com os europeus, que foi uma tese largamente difundida ali no século XIX, é hoje refutada por um conjunto robusto de evidências arqueológicas, históricas, antropológicas, que demonstram a profundidade e a complexidade das culturas africanas. Eram várias, né? As evidências, tanto da tradição oral quanto da escrita, foram amplamente utilizadas por diversos povos africanos, com destaque para os manuscritos de Timbuktu e os registros egípcios milenares, revelando sistemas organizados de conhecimento e de memória histórica. Além disso, relatos de viajantes e estudiosos como Frobenius, os estudos de Vancina, Lorde e Obenga mostram que a cultura africana mantinha mecanismos sofisticados de preservação e transmissão do saber. A marginalização do patrimônio histórico africano é, portanto, resultado de um viés etnocêntrico, que ainda precisa ser superado por meio de uma investigação em pesquisa, valorização da tradição oral e revisão crítica das narrativas historiográficas. Quer dizer, veja essa questão da revolução cognitiva, né, acontecida na Europa, ela é muito mais resultado do volume de investigações e pesquisa que tem na Europa. A gente não tem a mesma quantidade de pesquisa na África. Se tivéssemos o mesmo nível de pesquisa, talvez a gente chegasse a rever esse quadro de uma maneira mais consistente. Existem algumas pesquisas ali na África do Sul, mas ainda bem menor do que se a gente compara com as pesquisas na Europa. Então, você chegou a essa conclusão de que a revolução cognitiva foi na Europa porque você tem mais pesquisa feita lá. Então, reconhecer a África como berço, não apenas da humanidade, mas também da civilização erudita e dinâmica, é essencial para uma compreensão mais justa e abrangente da história global. É isso. Muito obrigado, então.